apóstolo, amanhã nós teremos o nosso encontro com as mães de joelhos, amém? Nós vamos ter aqui um momento especial, um momento poderoso. Quem vem, diga assim, eu venho. Tá fraco, mas eu creio que é porque talvez saíram até de casa sem tomar café, né? Eu vou perdoar, mas queremos todas as mães de joelhos neste lugar. Eu sei que você ora pela sua casa, eu sei que você ora pelos seus filhos. Muitas vezes tem tantas atribuições, tantos pesos, mas amanhã você vai ser revigorada neste lugar. Amém? Não deixe de vir, traga visitantes, traga mães que você tem lá na sua rua, convide, porque nós teremos um momento aqui especial. Amém? Aleluia. Pai, obrigada pela vida do teu filho. Vem estar ministrando o teu filho de uma forma especial. E que tu venhas estar usando para suprir cada necessidade de cada pessoa hoje à noite neste lugar. E também aqueles que estão em casa acompanhando, Pai. Que tu venhas estar em nome de Jesus, ministrando o coração do teu filho, para que assim ele derrame nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amém? Hoje a noite está gostosa, né? Clima suave. E melhor ainda com a presença do Senhor aqui neste lugar. Amém? Queremos dar boas-vindas a todos presentes, a você que nos visita. Quero conhecer os nossos visitantes. Nós temos aqui ali, que não é mais visitante, é a pastora Sueli, juntamente com uma discípula. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tem mais algum visitante entre nós? Faça assim. Deus abençoe, viu? Ok, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Essa casa aqui é a casa do Pai. Bem, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. 1 e 2, se juntar aí vai dar 12 também, né? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos dando direção, graça, entendimento, sabedoria, que o Espírito Santo também possa ministrar o seu coração, o meu coração, e nessa noite nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Amém? Amados, vamos falar nessa noite sobre renovação da mente. Bem, nós estamos vivendo na era da pós-modernidade. Esse tempo é marcado pelo distanciamento da realidade, do concreto, da verdade absoluta, até mesmo da ciência, dando lugar apenas ao que é subjetivo, ao relativismo, valorizando apenas aquilo que é de imediato, o aqui e agora. Também é o tempo do consumismo, né? Nunca vimos as pessoas consumir tanto como nesta época.
também da hiperrealidade, que é uma mistura entre o real e o imaginário, principalmente com o auxílio das tecnologias e ambientes online. Portanto, a mente humana, nesta era pós-moderna, ela se encontra desorganizada, um tanto bagunçada, vivendo os mais diversos transtornos psíquicos, o que acarreta em uma desestruturação coletiva, afetando todas as áreas da vida humana. Portanto, convido você a renovar a sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos, então, trabalhar em cima de 3 coisas. A primeira, o que ocupa a sua mente? Pergunte para a pessoa, essa pessoa linda que está do seu lado. Vou perguntar para essa linda que está aqui na minha frente. O que ocupa a sua mente? Você vai encontrar uma pessoa bonita do seu lado. O que ocupa a sua mente? Pode estar ocupando através da pornografia, sexo, desejo de vingança, medo, fantasias, preocupação, ansiedade, desejo de morrer, roubo, assalto, violência, frustração. Você é resultado daquilo que ocupa a sua mente. Você é resultado daquilo que ocupa a sua mente. O que é que está ocupando a sua mente? São as obras da carne? Coloquei para mim Gálatas 5, 19 a 21. Aquilo que enche a nossa mente, aquilo que ocupa mais a nossa mente, é aquilo que nós passamos a viver. Gálatas 5, 19 em diante. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são? Vou pedir à congregação que esteja lendo comigo. Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Bem, todas essas coisas podem estar ocupando a mente de uma pessoa. E quando essas coisas ocupam a nossa mente, nós passamos a se distanciar das coisas espirituais, do sagrado, do divino. Passamos a se distanciar do nosso Deus, o Criador, o Senhor da nossa vida. Passamos a viver aquilo que satisfaz os nossos desejos, as nossas paixões, satisfazendo o desejo da carne. E que Paulo coloca isso como pecado. E nós precisamos entender que tudo aquilo que ocupa a nossa mente, ela toma conta do nosso ser e nos impulsiona para praticar essas coisas. Por isso mesmo, o cristão, o crente em Jesus Cristo, precisa alimentar o espírito, alimentar a alma, alimentar a mente, ocupar a sua mente com as coisas que edificam, para que não venha a ser arrastado pelo pecado, não venha a ser arrastado pelo desejo da carne e não venha praticar atrocidades. E nós precisamos, irmãos, ocupar a nossa mente
com a leitura da palavra. Precisamos ocupar a nossa mente com a santidade, pensar em coisas boas, úteis, coisas que venham de fato trazer edificação para a gente e também para os outros. Por isso não podemos viver distanciados da palavra de Deus. A palavra de Deus nos aproxima de Deus. E por esta razão que Paulo, ele trabalha no dualismo, falando entre as obras da carne e também do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, nesse mesmo capítulo, os versículos 22 e 23, aí ele contrasta entre a obra da carne e o fruto do Espírito. E então ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando você ocupa a sua mente, você ocupa seus pensamentos, você ocupa o seu ser interior, você então é revestido daquilo que você está se ocupando. Por isso muitos estão cometendo suicídio, cometendo crimes, praticando coisas terríveis, até mesmo sendo um cristão, porque não está ocupando a sua mente, não está renovando a sua mente com as coisas que são do alto. E por isso o apóstolo Paulo, ele procurou trabalhar muito com essas questões, não só a questão da alma. É claro que nós, como ser humano, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Alguns defensores apenas do corpo e alma, o corpo, o espírito. E nós precisamos então, amados, buscar viver em um equilíbrio, tanto espiritual, como material, então como emocional, nesse ser integral. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, não, vocês não se conformem com este mundo, com esse padrão que o mundo está oferecendo para você, o mundo está impondo para você. Não se conforme com ele, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente. Então sua vida pode ser renovada com a renovação da sua mente. Sua mente tem que estar renovada. E o que é renovar? É fazer com que algo se torne novo, diferente, e diz mais, superior ao existente. Então nós precisamos começar a se preocupar, irmãos, também cuidar da mente. E ocupar a mente com as coisas que são boas, do alto. E procurar viver uma vida de paz, de alegria, de renovo, de santidade, de amor, de perdão. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Diz que a paz de Deus, diz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Irmãos, nunca se houve na história um tempo em que a humanidade está desesperadamente buscando os profissionais de saúde mental. E eu vou até aqui sugerir aos jovens, estude psiquiatria, porque no futuro, você, além de você prestar um bom trabalho como cristão, você vai cuidar melhor da mente do ser humano, como você vai ter um campo vasto, inclusive até para ganhar dinheiro. Porque está uma loucura.
estava lendo, mandou dois jovens nos Estados Unidos. Eles completaram, tinham 19 anos, gêmeos idênticos, e o que um queria fazer, o outro queria fazer, e eles pensavam praticamente iguais. E eles pensavam em ser empreendedores, pensavam muito no futuro, e tinham uma vida tranquila. Um deles tinha uma namorada em outro estado, estava com a passagem comprada já de avião para viajar para a casa da namorada. E, de repente, eles saíram, os dois, num carro, só andavam juntos, faziam tudo juntos. Um carro que, inclusive, eles compraram juntos. E diz que por volta das 22 e pouco, eles pararam em um posto de gasolina. O gerente do posto foi que passou a informação pela filmagem das câmeras. Colocaram combustível, compraram batata frita, algumas coisas, e saíram. E naquele dia eles foram para uma montanha, um local onde eles já tinham ido antes com os familiares. O local da montanha diz que muito arriscado para chegar lá. Era um local turístico. E diz que não sabe como eles entraram naquele local, porque às 18 horas se fechava o local. Eles entraram e, quando soube a notícia, outro dia, os dois estavam mortos na montanha. O resultado saiu já das investigações e disse que eles cometeram suicídio. Acho que ainda não se sabe se um atirou no outro ao mesmo tempo ou se um atirou e depois se matou. Negócio terrível. Diz que a família, eles não tinham nenhum motivo para aquilo. Viviam bem. Não estavam passando por nenhum problema. Mas o negócio, pelo que eu fiz a leitura, que eles viviam muito no videogame. Juntos, altas horas. E nós sabemos que existe muitos hoje, influência de jogos e tudo mais, e foram vendo celulares dele, que eles assistiam muito coisa de matar. Eles ocupavam a mente dele com essas coisas. Então, quando nós ocupamos muito a nossa mente em algo, esse algo vai tomar conta de nós. Por isso, quando vir um pensamento ruim na sua mente, você possa estar nesta hora repreendendo e clame pelo sangue de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e mande essa coisa ruim embora e procure ocupar a sua mente, irmãos, porque você tem palavra de Deus para ocupar a sua mente. Se você não tem essa palavra escrita, você tem no seu celular. Onde você estiver, tem a palavra. Dobre seus joelhos em oração. Clame ao Senhor. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Coloque bem Filipenses 4:8. Para mim, olha, irmãos, não existe nada que substitua a Bíblia. A Bíblia, ela é o remédio para a nossa alma. A Bíblia é o socorro para a nossa alma. A Bíblia é o refúgio para a nossa alma. E tem ensinamento para tudo. Aqui tem psicologia, tem psiquiatria, tem teologia, sociologia, tem tudo aqui. Olha só o que diz aí. Finalmente, irmãos,
Vamos ler juntos? Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupa o quê? O vosso pensamento, a nossa mente. O negócio é que vem pensamentos, e muitos desses pensamentos, eles são gerados pelo que você está, como é que diz? Você está se alimentando, do alimento que você está se alimentando. Da leitura que você está fazendo, das músicas que você está ouvindo. Ah, mas não tem nada a ver, o relativismo. Tem tudo a ver, irmãos. Ocupe a sua mente. Ocupe a sua mente com boa música. Olha só, essa semana saiu uma pesquisa, está no BATV. BATV. A música popular brasileira, ela ocupava o primeiro lugar. E a música gospel ocupava, parece que, o terceiro lugar. A sertaneja, primeiro. A segunda, a música popular brasileira. E a terceira, a gospel. Hoje, inverteu. A música, é pesquisa isso, a música gospel hoje está ocupando o segundo lugar, ganhando da música popular brasileira. Nós temos tantas músicas boas, gospel, irmão, para ouvir, e ter irmãos ouvindo música popular brasileira, ouvindo música sertaneja, ouvindo coisas até, né, diabólicas. Então, você coloca um louvor que enche o seu coração, a sua alma, de paz, de alegria, de fé, de entusiasmo, de ânimo. Tem aqueles cantores que vai para cantar aquelas músicas melancólicas que o povo chora, está bebendo, chorando. Que sofrência. Mas tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ocupe a vossa mente, ocupe o vosso pensamento. Não fica ocupando o seu pensamento com coisas ilusórias, né? Tem gente que gosta de viver de ilusão, do imaginário, de fantasias, ao invés de viver em realidade. O evangelho é realidade, irmãos. Existia, na época dos apóstolos, uma seita que é conhecida pelos gnósticos, gnosticismo, e que essa seita depois ela foi se desdobrando, e mais na frente, por volta do século II, surgiu outra seita, também chamada docetismo. O docetismo era uma variação do gnóstico. E eles diziam que Jesus não morreu na cruz com o corpo físico, apenas era espírito. E como espírito, ele não sentiu dor. Entendeu? Ele não sentiu dor. Lá na cruz, Jesus não sentiu nenhuma dor, porque ele era apenas um espírito, ele não era físico. E por isso o apóstolo João, ele chega dizendo
que aquele que não confessar que Jesus veio em carne é o anticristo. Jesus sofreu na cruz como homem, humano. Lá na cruz do Calvário, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Foi lá na cruz do Calvário que ele enfrentou Satanás e derrotou Satanás. E a Bíblia diz que ele cancelou os nossos pecados, as nossas dívidas da cruz. Então, não troquemos, irmãos, aquilo que é imaginário pelo que é real. Quando você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a paz de Deus se estabelece na sua vida. Coloque aí o Filipenses 4:9. Você quer viver uma vida de paz? Então, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia! Irmãos, essa expressão, o Deus de paz será convosco. Por que tanta falta de paz? Por que tanta ansiedade? Por que tanta tristeza? Por que tanta amargura? Por que tanta depressão? Hein, psicólogas? Tem uma lá, tem outra aqui. Deve ter mais aí. Por quê? É porque a ausência de Deus causa todas essas desgraças. É claro que existem causas físicas, mas a maioria dos problemas que afetam a psique, a mente humana, geralmente são um conjunto de coisas, uma somatória de coisas vividas, traumas, na infância, na adolescência, na juventude, até mesmo na fase adulta. Decepções, frustrações, e tantas coisas que a pessoa está vivendo, que sofreu com o tempo, e que começa a entrar em uma vida que começa a tomar antidepressivos, né, os tarjas pretas, e essa pessoa, ao invés de buscar o socorro em Deus, ela começa a mergulhar numa vida ainda mais aterrorizada por seus pensamentos. Começam a ter pensamentos de morte, pensamentos suicida, pensamento de fracasso. E começa a ver coisas que não existem. Você conhece alguém assim? Que começa a ver coisa que não existe. Os paranoias, né? Começa a viver fora da sua mente, da sua razão. E começa tem pessoas assim, que começam, olha, o marido está viajando, a mulher, e ele pensa que a mulher está traindo, está com outro homem, ou o homem está com outra mulher, e ele pensa, só vê coisas assim, e começa a viajar no mundo de fantasia, um mundo imaginário, e que os maus pensamentos tomam conta. E essa pessoa entra num estado esquizofrênico terrível,
Porque não está ocupando também os seus pensamentos em Deus. A ausência de Deus, a falta de Deus no coração, faz com que a pessoa se distancie mais da realidade, se distancie da verdade, se distancie de Deus, aquele que é o nosso Consolador, aquele que é o nosso conforto, aquele que nos auxilia. Por isso que o salmista diz: o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos para o alto, e de onde é que me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu li um livrozinho que já tem muito tempo que eu li. Talvez não faça diferença, mas quando nós começamos a colocar certas coisas em prática, pode existir muita diferença na nossa vida. Ele trabalha com o Salmo 23, a psiquiatria de Deus. Conhece? É um livrozinho, a psiquiatria de Deus. É interessante. Você pode também encontrar ainda pela internet, né? Então, amados, nós precisamos a cada dia estar ocupando o nosso pensamento nisso. A expressão, o Deus de paz será convosco, é resultado da prática de 4 verbos. Coloca aí o versículo 9. Quais são eles? Paulo diz assim, olha só. O que também aprendestes. Irmãos, nós precisamos aprender e colocar em prática. Só aprendemos quando colocamos em prática. Porque tem pessoas que estão aprendendo e está jogando fora. Não processa o aprendizado. Eles, olha, o que também aprendestes? E depois, recebestes. E ouvistes, olha, aprendeste, você recebeu, ouviu, e eles, e vistes em mim. Eles, que vocês viram em mim, essa fé que eu vivo, né, como Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Essa fé viva. Então, se vocês podem olhar para mim, eu era o homem que perseguia os cristãos, levava os cristãos presos. Ajudei a matar um jovem chamado Estevão, eu consenti na morte dele. Eu persegui a igreja de Cristo. Agora vocês estão vendo que eu me converti, eu sou um homem de Deus. Vocês estão vendo o meu exemplo de fé viva. Então ele disse, ó, que vocês aprendeste, que vocês receberam, que vocês ouviram e o que vocês vistes de mim. Então essas coisas nós precisamos, ele diz assim, quando isso acontece, ele diz, o Deus de paz será convosco. Amém? Glória a Deus. Segundo, renovar a mente para destruir fortalezas. Diga comigo. Renovar a mente para destruir o quê? Fortalezas. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém, meus queridos? As fortalezas são construídas para a proteção individual,
coletiva, política, ideológica, etc. Quando você vai ali em Taparica, aí você vai lá no Fortaleza São Lourenço, né, chamado de Forte, naquela época das guerras e tal, e que ali foi construído para atacar os inimigos que vinham por água, e ali eles se defendiam. Era uma fortaleza para a defesa territorial, para a defesa da cidade, do Estado. Era uma defesa também política. E então, amados, você cria a fortaleza pode ser criada para defender o indivíduo, uma coletividade, também um ambiente político, ideológico, etc. Essas fortalezas são construídas por meio de ideias, culturas, artes, sofismas ou argumentos falsos. Estamos vivendo isso de forma estrutural. Estamos vivendo em um tempo chamado de hiperrealidade, que é uma mistura entre o real e o imaginário. Eles se misturam. Por exemplo, estamos aí, isso parece uma piada. Bebê reborn. Tem alguém que ainda não ouviu falar nesse negócio? Bebê reborn? Todo mundo já ouviu, né? Que coisa! Olha só o que o ser humano chegou. Olha que nós falamos lá de subjetividade, né, de misturar o imaginário com o real. Agora foi Jonas me falou que de Salvador já estão fundando a creche para isso é interessante porque há sempre aqueles que tiram bom proveito, né? Em cima das fraquezas para as mães dos bebês. Rapaz, acho que vou abrir uma creche dessa também, né? Chego lá, boto aqueles bonequinhos tudo entulhado lá no armário. E vou ganhar meu dinheiro. Olha só, um casal entrou na justiça para disputar quem ia ficar com o bebê reborn e com a conta do Instagram. Outros têm a cara de pau de furar a fila porque está com o bebê na mão. Quer furar a fila. Estão procurando até o SUS. Que coisa. As pessoas estão imaginando, isso pode, claro, tem uma série de coisas por trás disso, que se for aí juntar psicólogo, psiquiatra, não sei o quê, psicanalista, vai encontrar um bocado de razões para isso. Mas é uma coisa também estrutural. A época da pós-modernidade, que eu falei aqui nós, a época do subjetivismo. Né? Ou seja, o que eu pensar ser, eu sou. Ora, é a mesma coisa, só que chegaram aqui, ponto chegou, e aí legalizaram já. Não. Se você é o que você imagina, se imagina. Eu sou um homem, mas você imagina que eu sou uma mulher. Eu sou a mulher no corpo do homem. Eu sou o homem no corpo da mulher. Ou então eu sou fluido. Que palhaçada. Rasgar a ciência. Rasgar a biologia. Então, esse pós-modernismo, eles também inferem a ciência.
E a ciência está lacrada. Porque começa um poder judiciário a dar credibilidade. Mas isso é estrutural. A gente sabe que, olha só, é imaginário. Você diz, não, o cara é branco, mas não, eu me acho negro. Não, eu vou dizer que isso aqui é uma cadeira. Não, por quê? Porque eu acho que é uma cadeira. Pelo amor de Deus. É muita palhaçada. É muita coisa fora da realidade. Isso é imaginário. Aquilo que é imaginário é você fugir do que é real. As pessoas estão querendo fugir da realidade. E por isso mesmo, no meio cristão, nós não podemos fugir da realidade. Se tem alguma coisa que é real, se é pecado, trate como pecado. Se é medo, trate isso com seriedade. Se tem um problema na família, trate esse problema familiar. Encare, lute. Não fuja da verdade, não fuja da realidade. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe relativismo na fé. Nós cremos numa verdade absoluta, essa verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a única verdade, e também eu sou a vida. Amém? Glória a Deus. Também nesta era pós-modernismo, a teologia, a verdadeira fé está sendo contaminada por causa da subjetividade. Uma fé apenas subjetiva. Irmãos, nós não podemos viver de fé apenas subjetiva. Eu creio dessa forma. Não é o que você crê dessa forma. Você tem que crer o que a Bíblia diz que você tem que crer. Eu creio pelo que a Bíblia diz que eu tenho que crer. Eu creio pelo que Deus é. Eu creio pelo que é real. Eu creio pelo que a Bíblia diz que é. Eu não posso alterar isso. Eu não posso crer, porque eu creio, isso aqui é verdade. Não, a Bíblia vai provar se é verdade. Por isso que o apóstolo João diz, prove os espíritos para ver se eles são de Deus. A igreja não é movida por sonhos, por visões. A igreja não é movida por essas coisas, porque isso é subjetivo. A igreja é movida pela palavra de Deus. A igreja é movida pelos princípios e pelos valores eternos da palavra do Senhor. Eu não estou falando aqui hoje para essa igreja. A igreja é movida pelos princípios e valores eternos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É a palavra que muda. É a palavra que orienta. É a palavra que nos dá sustentação. É a palavra que nos mostra o pecado. E fala que pecado é pecado. E nós temos que tratar como pecado. Adultério é pecado. Mentira é pecado. Prostituição é pecado. Fornicação é pecado. Feitiçaria é pecado. Homossexualismo é pecado. E nós temos que tratar como pecado. Uma fé apenas subjetiva por meio de visões, sonhos e revelações pessoais extrabíblicas. São igrejas que estão vivendo apenas por suas visões e criando um outro evangelho que Paulo condena. Se alguém quiser criar um outro evangelho, que seja anátema. Então nós precisamos anular os sofismas, os falsos argumentos,
falsos ensinos, falsas ideologias por meio da renovação da mente. Irmãos, quando você tem uma mente construída pelos princípios e valores da palavra de Deus, pelos ensinamentos da palavra, a sua mente não é enganada. Você tem solidez. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está vivendo. Você sabe em que você crê. Por isso que eu posso dizer, eu bem sei no que tenho crido. Então nós temos que ter certeza naquilo que nós cremos e que estamos vivendo. Precisamos levar cativo todo pensamento à desobediência, à obediência a Cristo e punir toda desobediência. Filipenses 4, os versículos 5 e 6, coloca aí. Filipenses 4, 5 e 6. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem em tudo, porém, sejam conhecidas diariamente diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas e ações de graças. Bem, mas não é bem isso que eu estou. Hebreus, aliás, Hebreus não, irmãos, Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, deixa eu ver. Acho que eu me perdi na hora de... Hã? É Filipenses, capítulo 4. Aliás, desculpe. É 2 Coríntios 10, irmãos. 2 Coríntios 10. Versículos 5 e 6. Vocês perdoem aí que foi a falha técnica aqui. 2 Coríntios 10, 5 e 6. Olha só o que diz. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez que completa a vossa submissão. Diz que nós temos que estar pronto a punir a desobediência. E você começa a punir a desobediência em você mesmo. Porque às vezes você quer punir a desobediência do outro e não pune a sua mesma. E você é desobediente e não se pune. A punição aqui é você colocar freio, é você dizer não, chamar a atenção de você mesmo, dizer eu não posso caminhar por esse caminho, porque a palavra de Deus me ensina dessa forma, e eu tenho que voltar para o caminho. Isso é renovação de mente, irmãos. E se você tem uma mente renovada por Cristo Jesus, é não você se conformar com as coisas que o mundo está lhe oferecendo. É você não se conformar com aquilo que o mundo está lhe promovendo. Aqui a Globo lhe promove. Aqui aí a internet está promovendo. Tantas outras coisas. Você é resultado da graça de Deus. Você é um milagre de Deus. Quantos aqui são milagres de Deus? Nós somos milagres do Senhor.
terceiro e último. Ter mente renovada para permanecer firme na fé, sem retroceder. Pastora, a coisa mais fácil é pregar, chegar num culto e pregar o tempo todo aqui, só fazendo coisas aqui que mirabolantes, dar grito, dar centenas de aleluia e glória a Deus, e falar muitas palavras em língua, e não ensinar nada. É muito fácil isso, porque isso as pessoas acham uma beleza. Mas são coisas que não edificam em nada. E que você vem para a igreja e volta e não aprendeu nada. E que a Bíblia diz que o seu entendimento fica infrutífero. A Bíblia diz, orai com o espírito e orarei também com o entendimento. Aí diz assim, Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se negar a fé, se voltar para a velha vida, se voltar para o vômito, se voltar para as drogas, se voltar para a prostituição, se voltar para a bebedice, se voltar para a feitiçaria, a bruxaria, se voltar para o que você era antes, se você retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele disse, não tem alegria na minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem retrocede, retrocede para a perdição. Então, a gente fica naquela coisa, assim, bem, se a pessoa se afastou, estava lá no mundo e de repente morreu, será que está salvo? Eu não vou julgar, não sei se está salvo, mas é melhor não retroceder. Amém? Eles, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Tem alguém que quer da fé? Para a conservação da alma, para a conservação da salvação, da fé. Agora, olha só, irmãos, a falta de entendimento faz com que, às vezes, nós vivamos um evangelho, né? Está salvo, mas vive uma vida sem entendimento. Já vi muitos cristãos dizendo assim, eu sou salvo porque tenho fé. Não, você é salvo porque você segue Jesus. A fé é apenas um veículo que lhe leva até Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é a graça. Por isso que ele diz assim, pela graça é que vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça. Agora, isso por meio da fé. Ou seja, a fé faz com que você se una por meio da fé a Cristo, e Cristo une você a Deus. Pela graça, vocês são salvos. Por meio da fé, essa fé que lhe une a Cristo. E Cristo lhe une a Deus. Porque Cristo, meu irmão, foi Cristo que foi a oferta pelo pecado.
Foi Cristo que deu a sua vida por nós. Foi Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Foi Cristo que nos deu a salvação, o perdão dos nossos pecados. Foi Jesus, é Ele que nos dá a vida eterna. Por isso é que nós cremos em Jesus e cremos que em nenhum outro nome há salvação. Não existe nome em Maria, não existe nome em Papa, não existe nome em padre, não existe nome em pastor, não existe salvação em apóstolo, não existe salvação em bispo. A salvação está. A salvação está. A salvação está aqui, irmãos. Aleluia! Jesus é a nossa salvação. Já estamos chegando ao final, que eu sei que você está dizendo, pastor, pare logo de falar, de pregar. O justo viverá da fé em Cristo. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Os que creem em Jesus não retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma, para a vida eterna. E Hebreus, estamos já quase no finalzinho. Hebreus 10, 23. Vamos lá? Conservação. Guardemos firme a confissão da esperança. É conservar. Você guardar é você conservar. A confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme, meu irmão, a confissão. Que confissão, irmão? Um dia você confessou Jesus como seu Salvador. Um dia você recebeu Ele como Salvador. Essa é a confissão da esperança. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você confessou Jesus como Ele, como Salvador da sua alma. E você tem que reter isso. Você tem que conservar isso, guardar firme, para que o diabo não tire você dos pés de Jesus, para que você se mantenha firme na fé, para que você possa dizer, não, nada neste mundo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo disse, nem a morte, nem principados, nem anjos, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, precisamos permanecer firmes na fé. Com a mente renovada, podemos destruir fortalezas do inferno. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, vamos renovar a nossa mente com a palavra, com oração, com louvor, com a obediência a Cristo, também punindo o pecado, punindo a desobediência e se mantendo firme na fé. Não retroceder, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Vamos ficar em pé? Tem vezes assim que passam, né, pela mente, passam até desejo de voltar para a velha vida. Tem alguns até que dizem assim, poxa, parece que agora eu estou tendo mais dificuldade do que quando eu não era cristão. Quando você não era cristão, você não tinha luz. Você fazia tudo que o diabo gostava. E você não percebia, porque você estava na escuridão. Agora que você veio para a luz, irmãos, você está na luz. Agora a luz mostra o seu estado de pecado, o seu estado de novidade de vida, porque você está em Cristo, é a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Coloque essa mãozinha abençoada aí na sua mente, ó, na sua cabeça. Diga assim comigo, Senhor Jesus, abençoe a minha mente. Faça com que eu ocupe a minha mente, os meus pensamentos, com tudo que é bom, com tudo que é puro,
com tudo que é honesto, com tudo que é de boa fama, com tudo que é agradável, com tudo que é de santidade. Pai, eu quero que minha mente seja ocupada por Ti, que minha mente possa estar cativa a Jesus. Eu quero que a minha mente esteja a cada dia Te louvando, Te adorando, examinando a Tua palavra, vivendo a fé e crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além do que eu preciso, do que eu penso, porque o Senhor é poderoso para me abençoar. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, Jesus, e quero te pedir que nesta semana o Teu Espírito Santo venha me conduzir, o Teu Espírito Santo venha iluminar a minha mente, para que eu possa viver uma vida de paz, de sossego, de alegria. Governe a minha mente e não permita que o inimigo venha entrar nos meus pensamentos. Eu declaro que a minha mente é de Jesus, os meus pensamentos é de Jesus, e eu repreendo todo mal, toda astúcia do inimigo, toda cilada do diabo, e eu declaro que a minha mente é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos dar um aplauso a Ele. Glória a Deus. O inimigo está furioso porque você está declarando que sua mente é de Jesus, e ele não vai encontrar espaço na sua mente. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que o Senhor abençoe os teus filhos, dando uma semana de paz, de vitória, uma semana de alegria, uma semana de renovo. Que o Senhor renove a mente, que o Senhor renove os corações, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove o relacionamento familiar, que o Senhor renove, Senhor Deus, os pensamentos, que o Senhor tire os pensamentos velhos, que o Senhor venha ocupar a mente, o coração, a alma, o espírito de cada um dos teus filhos com os pensamentos que são do Senhor. Ó Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um aqui nessa noite, sobre cada família, e a glória de Deus resplandeça em sua vida. Que o amor do Deus Pai, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo seja convosco hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abrace 3 irmãos ou 4. Libera uma palavra de bênção para ele. Sua mente agora está ocupada mais ainda pelo Espírito Santo. Aleluia.